E aí galera, Felipe da Nazuzinho, que para quem não me conhece, eu sou especialista em sublimação, transfer e serigrafia, e o nosso canal, o conteúdo que tem no nosso canal do YouTube te leva a faturar de 3 a 10 mil reais trabalhando em casa. Então se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você já conhece o nosso conteúdo, já deixa o like agora, que eu tenho certeza que você vai esquecer no final. E esse like, essa inscrição ajuda a gente muito, né? Me motiva a continuar cada vez mais produzindo esses conteúdos gratuitos que a gente faz aqui no YouTube. Então esse vídeo aqui vai fazer parte daquela série de vídeos aí que eu tô passando sobre vendas, né? A gente tem muita mensagem, muito e-mail, muita mensagem lá no direct do Instagram pedindo pra gente falar mais sobre venda nesse mercado. Depois que eu falei que tem o jeito certo e o jeito errado de se vender nesse mercado, a galera pediu pra gente cada vez mais explanar o jeito certo de se vender nesse mercado. Nesse vídeo aqui especificamente a gente vai falar de fechar a venda, né? Depois que você fez tudo que a gente explicou nos vídeos anteriores, tá? Tem uma playlist no nosso canal escrita Empreendedorismo, lá tem vários vídeos sobre vendas, né? Em sequência. Então depois que você fez toda a parte de venda, de chamar atenção, fazer aquela promessa polêmica, tal, assiste os vídeos, você vai entender o que é isso. No final, depois que você passa o preço, tem o fechar a venda. Se depois que você fez todo esse esquema, toda essa orquestragem aí para chegar na venda, você falou o preço, se você não fechar a venda de forma correta, você pode perder essa venda. Tem gente que acha que chegou no preço é o fechamento da venda. Não é. Fechar a venda é um pouco depois de você falar o preço para o cliente. Esses vídeos aqui não é para você, não somente quando você está frente a frente ao cliente, né? Todas essas dicas de vendas e tudo mais focado no nosso mercado de personalizados, você pode usar no Instagram, você pode usar até em banners no Instagram. Se você entender a lógica, até uma simples postagem você consegue aplicar todas as técnicas de venda para você conseguir fazer a pessoa clicar em comprar. Você não vai nem precisar falar com ela. Mas também quando é uma venda, lógico, mais cara, alguma coisa, eu vou fechar um evento aí, sei lá, 10 mil copos, 10 mil camisetas, tal. Logicamente que essa venda tem que ser frente a frente e com certeza todas essas dicas dessa série de vídeo aqui vai te ajudar muito. Lembrando que todas essas dicas aí de vendas é tudo na honestidade, tá? Você vai aplicar várias técnicas de persuasão, mas todas honestas, sem mentiras. Então você falou o preço para o seu cliente e aí você precisa fechar, você precisa convidar ele para uma ação. Qual que é a ação? E aí, vamos fechar? E aí, ou um botão lá de clique aqui, compre, ou compre aqui. Então, você vai convidar ele para uma ação que é a ação de realmente fechar o negócio com você. Muita gente, quando chega nessa hora, por algum motivo bate um medo, né? Principalmente quem não é de vendas, né? Quem vai fazer a primeira venda, quem está começando, vender alguma coisa. É normal porque é um negócio novo para você, então pode ser que na hora que você vá fechar a venda, você fique um pouco acuado. Mas pensa o seguinte, o mundo gira em torno de compra e venda, né? O mundo gira em torno disso, e se a pessoa chegou até ali com você, muito provavelmente ela está bastante interessada. Então você está ajudando ela, porque ela precisa do seu produto. Por mais que sim, é bom ela comprar de você, ela está ajudando a sua empresa, né, comprando de você, você também está ajudando ela porque ela precisa do seu produto para fazer alguma coisa, para dar de presente para alguém ou fazer um evento, alguma coisa assim. Então ela precisa de você e você precisa dela. Então não fique acuado porque os dois estão ali com bastante interesse em fechar negócio. Então entenda que mesmo que você tenha feito toda a orquestra, chegou até aqui, falou o preço, se você vacilar nesse final, na hora de fechar, você pode pôr tudo a perder e a pessoa simplesmente desistir de comprar com você, tá? Acontece muito isso no mercado porque a galera acha que passou o preço, acabou, já vendi, já tá tudo certo e não é bem assim. Então você precisa saber fechar a venda do jeito certo, de forma técnica. Até a parte de fechar a venda é técnica. Tudo que se envolve no nosso mercado de personalizados em relação à venda é parte técnica. Não é chutar, não é achar que você vai vender, não é fazer de qualquer jeito. Porque se você faz de qualquer jeito, você faz igual a manada, igual a maioria que trabalha com isso nesse mercado. A maioria que não cresce. Então, se você fizer de forma técnica, de forma certa, com certeza absoluta, você vai se destacar dos demais e o seu negócio vai crescer muito mais do que os outros. Pense que a minoria faz de forma técnica e é justamente essa minoria que está crescendo sem parar. Vamos chamar de fechar a venda de chamada para ação. É quando você chama ele para comprar, para fazer uma ação ou clicar em comprar, alguma coisa assim. Então, vamos falar que é a chamada da ação. Você pode usar 3 tipos de chamada, tá? Para 3 tipos de clientes diferentes, sendo que 2 chamadas dessa você pode usar no mesmo cliente e tal. É que uma delas, quando você não está frente a frente, é mais difícil você fazer a leitura do que o cliente está passando, se ele realmente está interessado ou não. Às vezes por internet é um pouco mais difícil de fazer essa leitura, mas existem maneiras de você minar isso daí e fazer a chamada para ação certa até para esses clientes. Mas quando é frente a frente, existe uma chamada bem mais específica.
Tá? Então basicamente são 3 tipos de chamada para fechar negócio, né? Para 3 tipos de clientes diferentes. O primeiro é baseado no desejo, é aquele cliente que você tem certeza que ele quer o seu produto. Basicamente, ele só está esperando você falar para ele dizer sim ou não. Esse cliente, apesar de ser mais fácil de vender para ele, é um pouco mais difícil de você identificar ele. E se ele não for esse tipo de cliente que está extremamente interessado em comprar e você aplicar a chamada para ação errada nele, ele vai embora. Tá? Então, esse cliente é mais fácil de você fechar quando você identifica. Então, se você identificar um cliente que, ele deseja muito seu produto, praticamente ele está pedindo para você vender para ele, né? Você já fez todas as persuasões possíveis, ele está muito interessado e aí você aplica a chamada para ação que eu vou explicar. Mas toma cuidado, porque online é mais difícil de você identificar esse cliente. Às vezes parece, mas não é. Então, com o tempo, você vai aplicando isso daí, você consegue ter esse feeling aí do seu mercado, do seu tipo de cliente, e até online você consegue saber se ele realmente está interessado, né? Está inclinado a comprar ou não. Esse cliente aqui, quando você identificou ele, que é aquele cliente que, tá desejando muito seu produto, se você enrolar demais, você perde a venda. Então, basicamente, é ser direto e reto. E aí, vamos fechar? Ou já pede alguma coisa que você precisaria para produzir já o produto dele. Então, fala assim, e aí, já escolheu a arte? Já escolheu o nome? Já escolheu a cor? Então, alguma informação que você precisaria se você já tivesse vendido para ele. Então, você vai pedir para ele tomar uma ação já considerando que ele já comprou. Tá? Então, e aí, vamos fechar? E aí, como que vai fazer o pagamento? Entendeu? Então, é rápido, porque se você ficar enrolando demais, depois você identificou esse cara, que você sabe que ele quer seu produto, você ficar contando história, ficar enrolando ele vai perder o interesse aos poucos, e às vezes você pode falar uma besteira que seria um motivo para ele não comprar de você, que ele, opa, não pensei nisso, não vou comprar de você agora não, vou esperar mais um pouco. Então, é direto e reto. Percebeu que o cara tá muito afim do seu produto, é direto e reto, não enrola, porque senão você afugenta esse cliente. O segundo tipo de chamada para ação é quando você apela para lógica. Quando eu falei em gatilhos mentais em vários vídeos aí atrás, eu expliquei que as pessoas sempre que não vão comprar, elas agem pela emoção. Porém, elas sempre tentam justificar a compra pela lógica. Tá? E você vai usar isso a seu favor para você fazer e decidir comprar com você. Um exemplo de argumento baseado nessa lógica que você pode usar é a garantia, né? Tem um vídeo que eu falo só de garantia. Quando você mostra para o seu cliente que todo o risco do negócio está em você, eu falo isso lá no vídeo da garantia. Logicamente que eu deixo bem mais explicado isso daí. Quando você vai fechar a venda, usar essa lógica de que seu produto tem garantia, que se o seu cliente não gostar, você devolve o dinheiro, que você pode usar 1 milhão de maneiras diferentes para você justificar, né, que seu produto, que o risco do negócio tá em você. O risco dessa transação, né, dele comprar de você vender para ele, todo o risco está nas suas costas. Então, se ele não gostar, ele pode trocar. Se acontecer alguma coisa, ele pode trocar. Ele não vai sair perdendo em hipótese alguma. Tá? Então, você tem que sempre deixar ele ciente de que o risco todo está nas suas costas. Então, quando ele vai pensar em comprar ou não de você, ele vai tentar usar essa lógica, e essa lógica vai mostrar para ele que não tem sentido ele não comprar de você. E todos os motivos que ele teria para não comprar de você não existem, né? Não tem uma lógica para ele não comprar de você. Toda lógica tende a ele comprar de você. Então, a garantia é quase que infalível nesse sentido. Quando você não tiver certeza se ele é o cliente, né, que está tendendo a comprar de você, nem tenta fazer a venda já pedindo informações do produto que você vai produzir, nem nada. Não faça isso, que você pode afugentar isso daí. Se o cara é um cara que está um pouco mais indeciso, vai direto para a lógica, mostra que todo o risco dessa transação está nas suas costas, que não tem motivo para ele se preocupar com essa compra. As chances são que você vai vender para ele. A terceira chamada para ação é baseada no medo, tá? Esses dois juntos você pode usar nesse segundo tipo de cliente, tá? Então pensa, aquele cara, o primeiro lá, não vai usar nenhum desses dois. Esquece, não fique enrolando contando história para aquele primeiro tipo de cliente. Esse aqui, que é um cara que você não tem certeza, né, se ele tá propenso ou não a comprar de você, você pode usar até esses dois. O da lógica e esse do medo que eu vou explicar agora. O ser humano, ele é movido pelo medo, tá? Então, qualquer coisa que ele sinta medo, faz sempre ele tomar uma ação, sempre, tá? Então, o medo faz com que o cérebro do ser humano, ele precisa sair desse medo, ele precisa fugir. Esse medo é um mecanismo de defesa do corpo, ele precisa tirar você dali. Então, ele vai
tentar tomar alguma ação para esse medo sumir, né? Esse risco que ele vai correr sumir. E é aí que você vai entrar com esse argumento do medo. Então vou dar um exemplo aqui dentro do nosso mercado e vou dar um exemplo um pouco fora do nosso mercado que até aconteceu comigo. O exemplo dentro do nosso mercado é, por exemplo, você vai fechar uma venda de taças para um casamento. Você pode argumentar com o casal, pô, o casamento é o evento mais importante da sua vida. Imagina só se acontece algum problema com a lembrança do casamento. Uma empresa você contrata, ela não te entrega. A pessoa às vezes não se liga nisso, ela não pensa nisso, mas você vai colocar, porque é uma realidade, você não está mentindo, pode acontecer. E a pessoa muitas vezes ela nem se liga nisso. E aí quando você fala para ela, ó, existe um risco grande de você contratar uma empresa irresponsável, não precisa falar mal de nenhuma empresa. Você fala uma história que pode acontecer, porque realmente pode. Então você fala, existe o risco de você comprar com uma empresa irresponsável, ela não entregar, ou entregar um produto de má qualidade, mas o pior seria ela não entregar, porque você não vai casar de novo, né? E para você poder entregar essas lembrancinhas. E um casamento sem lembrancinha fica muito feio. Imagina, todo o dinheiro que você está gastando nesse casamento e na lembrancinha, que é a única coisa que a pessoa vai levar embora para casa para lembrar do seu casamento, simplesmente você não tem. Porque assim, é aquele negócio, no dia do casamento, se o cara não te entregar, você vai fazer o quê? Nenhuma empresa vai fazer no mesmo dia para você essas taças. Então é muito importante você fechar com uma empresa que tenha realmente responsabilidade sobre isso. E aí não basta só você falar isso. Você precisa provar que isso é uma verdade. Tudo bem que só de eu falar isso, você sabe que isso pode acontecer. Mas você precisa dar um negócio mais palpável, mas para a pessoa realmente ver acontecer um problema desse. Então você procura, antes de você falar com essa pessoa que vai fechar com você, procura algumas fotos de postagens na internet, de pessoas que, pô, ficou sem a lembrancinha do casamento, que arruinou o casamento por causa disso, né? Você vai procurar postagens no Reclame Aqui, você vai ver um monte de postagens no Reclame Aqui, no consumidor.gov, que você pode tirar o print e mostrar para a pessoa na hora. Falar, ó, nesse evento aqui que aconteceu, ó, a pessoa pediu camiseta preta, veio branca. Ah, nesse aqui, a pessoa pediu taça, veio copo. Ah, a pessoa pediu taça, nem veio, ficou sem casamento. Então mostra postagens reais de pessoas que tiveram esse problema com a lembrancinha, para a pessoa realmente ver isso, né, para ela conseguir enxergar de fato isso acontecendo. A partir daí, o medo de ter o problema com a lembrancinha no casamento acaba fazendo com que o cérebro peça para ela sair, porque isso está causando um medo na pessoa. E aí ela já passa a considerar muito mais a segurança do que o preço. Então, basicamente, o preço que você dá depois vai ser pouco considerado em relação à segurança que você traz. Só que depois de você mostrar para ela que isso existe, que aconteceu com várias pessoas, que você mostrou, que provou que isso acontece, você deve mostrar que por que com você não vai acontecer, né? Porque não adianta nada você falar que, ah, não, isso acontece, mas e aí? E pode acontecer com você também, você pode me ferrar meu casamento. Aí você já nem espera ela falar isso, você já entra falando, comprando conosco, nós temos equipamentos para produzir, nós temos, a produção é toda nossa. Assim, eu estou dando um exemplo, tá? Existem vários milhares de motivos que você pode argumentar para que ela não vá sofrer esse problema. Falou, já trabalho com isso há muitos anos, já fechei várias festas, mostra fotos de festas que você já fez, a lembrancinha. Falou, a gente entrega com, sei lá, uma semana de antecedência para não correr risco nenhum, para caso você receba alguma coisa que você não gostou, dê tempo da gente corrigir. A gente tem equipamento para corrigir, não depende de terceiro fazer para nós. Então você vai argumentando para você mostrar por que com você esse problema não vai acontecer. Agora eu vou dar um exemplo um pouco fora do nosso mercado, tem a ver com fotofilmagem, que aconteceu comigo. E eu já conheci essa técnica de fechamento de venda, o vendedor usou ela em mim, eu percebi que ele estava usando ela em mim e mesmo assim eu fechei com ele. Por quê? Porque sempre que você usa essas técnicas é com honestidade, né? Então eu percebi que o que ele estava falando era verdade. Então basicamente quando eu fui fechar foto e filmagem do meu casamento, obviamente eu cotei com um monte de empresas de foto e filmagem. Inclusive, teve um evento no salão que eu ia fazer meu casamento com um monte de tudo que é serviço para casamento. Então, era como se fosse uma feira, né? Tinha várias empresas de foto e filmagem lá, só que uma conseguiu fechar comigo mesmo sendo mais caro do que as outras. O que ele me explicou? Imagina, você faz um casamento e tem a foto e filmagem e acontece alguma coisa com a foto e filmagem. Bom, isso é um pesadelo para quem vai casar. Porque o valor que você gasta tudo no casamento, se não tiver uma foto, só tiver foto de celular que a galera tirou lá no dia para lembrar, é assim,
Não sei se alguém que está vendo esse vídeo já passou por isso, quiser escrever no comentário aqui, mas deve ser muito ruim, né? E assim, até fechar, nenhum outro vendedor tinha falado isso pra mim. E aí ele falou, eu falei, beleza, conte-me mais. Como assim? Aí ele falou, e se os fotógrafos que saírem daqui do seu casamento no dia forem assaltados na rua? Eu moro em São Paulo, né? É um bom argumento, porque é bem comum assaltos aqui em São Paulo. Ele falou, e se forem assaltados e levarem os equipamentos deles? Porque assim, câmera é coisa cara. Se tiver um assaltante ver as câmeras, vai querer levar todas as câmeras. E aí? Suas fotos vai junto, acabou o casamento. Acabou a foto de casamento, não tem o que fazer. Você não vai casar de novo. Mesmo que você seja ressarcido do valor das fotos, filmagem, e aí? O casamento não vai acontecer de novo. E aí eu parei e pensei, realmente, eu não quero ser ressarcido de foto, filmagem, nada. Eu quero as fotos do meu casamento, independente de qualquer coisa. Aí beleza, ele me convenceu que existia um risco aí, e aí ele usou esse argumento do medo. Aí ele foi me provar de por que com a empresa dele isso não acontecia. Ele falou, a empresa tira as fotos, no final do casamento eles pegam as fotos e as filmagens e transferem para 3 pendrives diferentes, né? As mesmas fotos de filmagem vai para 3 pendrives diferentes. Isso aí, ele já elimina o risco de corromper o arquivo e você perder as fotos. Às vezes não precisa nem de assalto, corromper o arquivo e você perdeu as fotos. Então eles passam todas as fotos de filmagem para 3 pendrives diferentes e os fotógrafos do dia vão em um carro e os pendrives vão em outro carro blindado. Então ele falou, não há como acontecer nada, porque a não ser que os caras assaltem o carro de foguete. Né? Isso não acontece, São Paulo não tem isso, pelo menos. Ele falou, os fotógrafos vão em um carro, os pendrives vai num carro blindado até a base deles lá e o risco de acontecer qualquer coisa é minimizado quase a zero. E aí eu fechei com ele. Eu sabia que ele estava usando esse argumento, mas realmente fazia total sentido. E a empresa dele tinha esse diferencial de levar o pendrive. Pode ser que as outras empresas até tinham, pode até ser, mas eles nem falaram isso. Né? É aí que tá, eles nem falaram isso. Então, eu nem sabia se eles tinham ou não e eu acabei fechando com esse. Preferi a segurança do que o preço. Acredito que deu para você entender a lógica de tudo isso, né? Do fechamento da venda, porque ele já tinha me falado o preço e depois ele usou esse argumento de medo para realmente fazer eu fechar. Ainda por mais porque ele estava numa feira onde ele tinha os concorrentes do lado ali, ele já sabia que eu tinha passado em vários outros e eu não tinha motivo para estar louco para comprar dele, para comprar o serviço dele. Nada impede de você falar que uma venda vai só até hoje, desde que realmente seja. Você vai fechar uma venda, você fala, ó, é só até hoje, ó, é só até amanhã. Desde que seja real isso, pode falar, não tem problema nenhum. Você pode criar essa escassez. Você pode falar assim, ó, realmente eu vou fazer uma promoção e vai só até hoje à noite ou só até amanhã à noite. Eu vou fazer. Pronto, você criou um produto que é escasso, que as pessoas falam, pô, realmente tem poucos e se eu não fechar agora eu vou perder essa oportunidade. Então isso também entra no medo, o medo da pessoa estar perdendo uma oportunidade grande. Né? Então você consegue criar isso daí, nada impede, desde que você seja honesto na hora de fazer. Então recapitulando aqui, no caso do cliente que está muito propenso a comprar de você, que você já percebeu que, ele só quer que você fala, e aí, vamos fechar para ele falar assim, não inventa moda, não tenta argumentar, para ali mesmo, tá? Mas se gosta de falar, gosta de contar a história, para, porque a chance é que você fale alguma coisa que ele considere e não compre de você. Então, o primeiro cliente é direto e reto, né? De forma, assim, não muito agressiva, né? Mas sempre já falando, e aí, qual que vai ser a cor? E aí, já escolheu o produto? Já escolheu se vai ser long drink, tá? Já é uma coisa assim, a arte já escolheu, como é que vai ser a arte? Para você já pedir uma informação como se já estivesse produzindo para ele, tá? O segundo cliente, que é aquele, né, que não está tão indeciso aí, você pode aplicar os outros 2 métodos aí, o da lógica e o do medo. Eu tenho certeza absoluta que isso vai facilitar demais as suas vendas na hora de fechar. Às vezes uma venda nem foi tão bem orquestrada assim até você chegar no preço, mas no final, quando você dá esse argumento do medo aí, da lógica, praticamente o cara ali decide. Ele já estava até decidido não comprar de você até você falar o preço, né? E depois que você faz esse fechamento de forma técnica, você consegue ganhar o cara, tá? Porque que nem nesse caso da fotofilmagem aí, sinceramente eu não estava nem um pouco interessado em comprar com ele até ele jogar esse argumento do medo no final. Praticamente a venda ele fez depois do preço.
Ali ele usou técnica de venda no final e conseguiu fechar comigo. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado mais uma vez nessa aula aqui de vendas aqui. Eu acho que a série de aula de vendas, especificamente de orquestra de venda, acabou, né? Você pode conferir na playlist que a gente tem de empreendedorismo. Tem passo a passo aí até da primeira parte que você precisa fazer para orquestrar uma boa venda, até essa que é o fechamento da venda, né? Acredito que com essas aulas você vai ver que você vai se diferenciar demais do seu concorrente, porque a maioria, como eu falei, não usa técnica de venda do jeito certo, tá? E é por isso que a maioria não cresce nesse mercado. Os que crescem são os que faz do jeito certo. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Esse like, essa inscrição ajuda a gente demais, tá? Você não tem noção de como ajuda, tá? Se você ainda não conhece nosso conteúdo, pense que todo o nosso conteúdo é nesse nível para mais, tá? Então já deixa o like aí, me ajuda demais. Deixa um comentário aqui também, fala o que você achou dessa aula, me manda sugestão de aula que vocês querem ver, como essas aulas saem, porque realmente a galera pede, né? E, às vezes eu não me ligo, eu não sei exatamente o que você precisa saber, né? Eu imagino muita coisa, então já posto muito conteúdo, mas tem coisas específicas que eu nem pensei que a galera tinha dúvida e é com esses comentários aqui que surge a ideia dos vídeos. Então deixa um comentário aqui do que você imaginar que você acha que eu deva fazer vídeo, tá? Até para realmente enriquecer ainda mais esse canal. Uma crítica construtiva também é muito bem-vinda, um elogio muito bem-vindo, porque isso me dá gás para continuar fazendo esses conteúdos gratuitos na internet, beleza? É isso aí, valeu!